Senhor prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por favor, libere o Sandro. Congelou, tinha acabado. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, liberte o Sandro. Esse é um recado para o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por favor, liberte o Sandro. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, por favor, libere o Sandro. Gente, quem é o Sandro e por que só se fala no Sandro na internet? Milhares e milhares de views, para não dizer milhões, influenciadores, artistas, todo mundo engajado numa campanha libera o Sandro. Prefeito de Sorocaba, libera o Sandro. Mas quem é o Sandro? Vem cá, que eu vou te explicar. E no final desse vídeo, com todos os dados que você precisa, você vai saber se você é favorável à liberação ou não do Sandro. Bom, gente, o Sandro, que todo mundo está falando na internet, com uma campanha de artistas, de intelectuais, todo mundo que se diz protetor dos animais, estão engajados nessa campanha para que se libere o Sandro, que é um elefante que atualmente está no zoológico de Sorocaba. Atualmente não, ele foi para lá em 82. Portanto, em 1982, há 43 anos, o Sandro foi levado para esse zoológico de Sorocaba, vindo de um circo em Pernambuco. Portanto, é um animal que sempre viveu em cativeiro. Disse, inclusive, informação do meu amigo biólogo Sérgio Rangel, um dos maiores biólogos do Brasil, que trabalhou, inclusive, no zoológico de Sorocaba e teve contato com o Sandro, cuidou do Sandro durante o tempo em que lá trabalhou. Portanto, não é um animal que veio da natureza. Ele veio de um circo. Naquela época era permitido, graças a Deus não é mais, permitido que se tenha animais em circos. E na década de 90, o Sandro, que é o único elefante asiático do Brasil, né? Tinha dois, mas um morreu, e ele não morreu no zoológico de Sorocaba, tá? Que isso fique bem claro. Ele recebeu do Beto Carreiro. Beto Carreiro tinha uma fêmea de elefante e doou ao zoológico de Sorocaba para ser a companheira do Sandro. E eles se deram bem e, diga-se de passagem, os zoológicos, hoje os zoológicos têm uma importante função, são muito importantes para a preservação. Animais que não conseguem se reproduzir na natureza e que estão em risco de extinção na natureza, acabam se reproduzindo nos zoológicos. Então, os zoológicos hoje, os zoológicos que são fiscalizados, os zoológicos que são legalmente constituídos, eles recebem uma fiscalização muito grande em termos de bons tratos aos animais e não pode ferir nenhuma lei que coloque em risco o bem-estar animal. Mas o fato é que ele recebeu essa companheira, se deram muito bem, e só que essa companheira faleceu. Agora em 2020 ela faleceu e o Sandro ficou novamente sozinho naquele recinto no zoológico de Sorocaba. E a partir daí começou a haver uma mobilização para que se libertasse o Sandro, se libertasse e o levasse para um santuário em Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Uma área muito grande que foi comprada por um milionário norte-americano
em associação com entidades brasileiras para fazer ali um santuário. E vou colocar aqui entre aspas, porque não existe a palavra santuário na legislação. O correto é mantenedores da fauna silvestre, né? São legalizados e utilizam esses recursos para receberem doações de ONGs estrangeiras e etc. Esse mesmo milionário que fundou esse mantenedouro da fauna no Mato Grosso, que seria o Santuário dos Elefantes, também tem nos Estados Unidos alguns empreendimentos desses, e segundo ele disse numa reportagem, já resgatou e cuidou de mais de 100 elefantes lá nos Estados Unidos. E nesse santuário já tem alguns elefantes, tem algumas fêmeas de elefante e querem levar o Sandro para lá. Uma entidade acabou entrando com uma ação civil pública, isso em 2020, quando começou essa mobilização, e o Ministério Público, através dessa ação civil pública, conseguiu da Justiça a determinação de que o Sandro seja levado para esse mantenedouro. A Justiça deu uma posição positiva a essa transferência para lá, mas até agora isso não ocorreu. Só que agora, 2025, tomou uma força muito grande, até mesmo com um viés político, né? Porque nós sabemos que tudo hoje no Brasil se transforma em discussão política, os contra e os a favor. Tem aí a campanha dos artistas, tem aí a campanha dos influenciadores digitais, né? Você vê aí no Instagram, você vê no TikTok, a campanha Liberta o Sandro. Mas eu, como biólogo, eu tenho que pesar os prós e os contras. Os prós dessa transferência do Sandro para o santuário lá no Mato Grosso. Os prós é que ele teria uma área muito maior para se desenvolver. Só que, depois de viver a sua vida toda no cativeiro, esse animal está preparado para viver na natureza, numa área que hoje eles dizem que tem reservado lá para o Sandro uma área de 40 mil metros para que o Sandro viva em liberdade. Aí eu recomendo até que vocês vão lá na página do Sérgio Rangel. Ele fez uma explicação muito boa, ele é um grande conhecedor de vida silvestre, trabalhou na televisão, no programa da Eliana durante muitos anos e ensinou e ensina muito, né? Recomendo que vocês vão lá na página dele, no YouTube, no TikTok, no Instagram, e vejam lá as posições dele, que é uma verdadeira aula. E a prefeitura de Sorocaba não está se negando a cumprir essa determinação. Apenas estão pesando os prós e os contras, né? Fora dessa questão política, o importante é você ver o bem-estar do animal. O Sandro hoje é um animal que tem 54 anos. 54 anos, desses 54 anos, há 43 ele está no zoológico de Sorocaba. E no zoológico ele tem a atenção devida, tanto a atenção médico-veterinário, quanto a atenção com os cuidados da alimentação. Ele é um elefante hoje que, pela idade, já não tem os seus dentes molares, né? Então dificulta a mastigação. Ele é um elefante idoso
e que hoje já não consegue se alimentar sozinho, né? É preciso ter todo um cuidado com o preparo da sua comida, com o preparo, os medicamentos, aquela coisa que todo idoso tem, né? Eu que o diga. Mas, então tá essa polêmica toda, né? A justiça quer que o Sandro seja levado para o Mato Grosso, e existe até um medo de que ele não sobreviva. Assim como aconteceu com o macaco Black do Zoológico do Rio de Janeiro, que foi levado para um santuário, depois de viver a sua vida toda no zoológico, foi levado para um santuário e sobreviveu apenas 2 meses, porque já não se adaptou. Não sabemos se no zoológico ele viveria mais tempo, né? Mas provavelmente ele viveria mais tempo no zoológico, porque ali ele tem todos os cuidados que um idoso necessita, né? Será que nesse mantenedouro o Sandro teria os mesmos cuidados que ele tem, cuidados de profissionais dedicados a isso, veterinários, tratadores, biólogos, cuidando diariamente do Sandro? Inclusive, numa audiência pública em 2022, que ocorreu na Câmara Municipal de Sorocaba, o antigo tratador do Sandro, que cuidou dele por mais de 30 anos, deu um depoimento de que o Sandro não sobreviveria mais fora do zoológico de Sorocaba, porque ele está habituado lá. Então fica aí a pergunta para você, você que já tem essas informações. Deve-se levar o Sandro para esse mantenedouro ou deve-se mantê-lo em Sorocaba, no zoológico, com todos os cuidados? Se manifeste aí, diga aí nos comentários, aproveita e me segue aí, tanto aqui nessa rede quanto nas outras, tá? Eu tô lá no TikTok, tô no YouTube, tô no Instagram também, então me segue aí, Professor José Vieira. No TikTok eu sou Zé Vieira e no YouTube, no meu ambiente. Então, era esse o recadinho. Deve-se ou não libertar o Sandro? É a pergunta que eu te faço.